CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gente, eu vou fechando essa semana aqui com tecnologia, reforçando que são 18 anos deste casamento de CBN com Gilberto Sudré. E casamento bom esse, hein, Sudré? Muito bom, viu, Fernanda? Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Exatamente, viu? 18 anos de parceria, de trabalhar junto, discutir sobre temas, muito sobre a tecnologia. Muito bom mesmo. E eu me lembro como se fosse hoje, né, Gilberto? Nosso primeiro encontro, hein? Exatamente. Lembro que você me ligou para falar sobre se eu aceitava fazer uma coluna. Eu falei, ixi, no rádio vai ser complicado, hein? Vamos ver como é que vai dar isso aí. É verdade. Para quem não conhece a história nossa aqui, né, da CBN com o Gilberto tinha um programa de televisão com dicas de tecnologia na antiga TV a cabo, né? Que a Gazeta tinha um canal, inclusive, né? Isso há 18, 20 anos atrás, né? E aí, assim, eu assistia a NET e ficava impressionada com as dicas do Gilberto. Isso, assim, a internet estava nascendo naquela época, não, Gilberto? Exatamente, tá bem no começo, assim. Bem no começo, né? Bem no começo. A internet tem o quê? Tem 30 anos? Tem 30 anos, exatamente. Então, a gente estava, assim, era quase saindo da infância a internet, né? E o Gilberto, ele tinha uma facilidade de ensinar as coisas. Eu falei assim, meu Deus, preciso do Gilberto na CBN. E liguei com a cara e coragem, né, Gilberto? Falei, vem pra rádio. E ele, como é que eu vou falar de tecnologia no rádio? Eu falei, você dá um jeito. E olha aí, 18 anos, Gilberto. Eu não consigo mostrar as coisas, como é que eu faço, Fernanda? Não precisa mostrar. O professorzão igual o Gilberto é fácil de explicar, né? Obrigado, Fernando. Foi um prazer, uma honra para mim fazer parte de toda a equipe da CBN, dos comentaristas da CBN aqui aí, né, e atender nossos ouvintes, né, com perguntas, com dicas, sugestões e tentar traduzir um pouco desse tecniquez do nosso dia a dia da tecnologia, né, para isso. Cada vez mais avançada, cheia de IAs. Para falar em IA, você viu o robô que caiu na primeira apresentação dele? Eu vi, né? E depois o pessoal fechou a cortina rapidinho para esconder. Diz que tinha um sobressalto, né? Eles estavam apresentando um mega robô, gente, que faz tudo, e o robô tomou... Na primeira apresentação dele, tomou um tombo. Isso, aquilo, a gente não vai ser substituído nunca, né, Gilberto? Não, difícil, viu? Muito difícil, sim. Tarefas repetitivas, até a gente pode ter alguma chance de substituição, de tarefas bem repetitivas. Agora, a parte toda do humano, né, do ser humano em si, da parte do pensamento lateral, né, da parte de sentimento, isso não vai ter substituição, não. A partir de hoje e até o dia da Black Friday, vamos orientar os nossos ouvintes aqui sobre compras dessa febre aí de novembro, né? A última sexta-feira do mês, né, de novembro, tem a famosa promoção mundial. Exatamente. Bom, Fernanda, Fernanda? Tô te ouvindo. Sim. Na verdade, acho que a maioria das pessoas que vão tentar, né, usar a Black Friday para fazer um bom negócio, talvez a maior preocupação delas é exatamente fazer um bom negócio, né? E não exatamente aquela questão como todo mundo fala, metade do dobro, né, nessa questão. Então, vamos falar aqui hoje um pouco de algumas dicas de como você pode acompanhar, né, os preços, né, antes da Black Friday, para saber exatamente se aquilo que você está comprando, aquele preço que apareceu lá na semana, no dia da Black Friday, realmente é um bom desconto nessa situação. Então, vamos falar aqui de alguns sites que você pode já agora, a partir de hoje, né, entrar no site, fazer a pesquisa do produto que você está interessado. Esses sites, normalmente, eles vão te dar lojas, né, que já oferecem aquele produto e vão te dar os preços, inclusive um histórico de preços, né? Dizendo, esse preço era isso no mês passado, na semana passada, e aí você pode saber o seguinte, o preço realmente teve um desconto, ou então o vendedor aumentou o preço para depois dar um desconto lá na hora da Black Friday. Então vamos começar falando do Buscapé. Todos os sites que eu vou comentar aqui são gratuitos, você não precisa fazer nenhum tipo de pagamento para isso. Então, o site é www.buscapé.com.br, né? E aí você pode entrar lá, seleciona o seu produto, ele já vai te dar exatamente a questão. Inclusive, no caso do Buscapé, você pode deixar o seu e-mail, né, se você quiser, e você é alertado caso tenha uma redução de preço, né, nesse caso. Então, ele já pode te avisar dessa situação, né?
Outro site também bem legal é o Bom de Faro, né? É BOND mudo Faro, F-A-R-O. Então, é o www.bondefaro.com.br. Também tem as mesmas características, também tem histórico de preços. Você pode pesquisar o produto que você quer, ele vai te dar a questão. E no caso do Bom de Faro, ele tem um histórico de compras de 6 meses atrás. Então, Boa. você pode acompanhar 6 meses da evolução daquele produto que você está querendo comprar, se realmente aquele preço está caindo, está subindo, se manteve a média, né? Então isso é bem legal, né? Para isso aqui. E um outro site também é chamado de Zoom, né? É o mesmo nome do nosso comunicador, né? De videoconferência, né? Mas ele é Zoom, ZOOM.com.br, né? Zoom.com.br também tem lá produtos em oferta, você tem na barra de pesquisa, você pode fazer pesquisa do seu produto, ver os preços e ver um histórico de preços também nessa questão. Então, só entrar lá na questão. Se você achou exatamente importante usar essa situação, coloca lá um alerta lá que ele vai te alertar caso tenha uma queda de preço, uma coisa parecida. E aí você pode ir monitorando já os preços nesses 3 sites que eu comentei, Buscapé, Bom de Faro e Zoom, né? Que são sites gratuitos que você pode fazer esse monitoramento. Muito bom. E tem muito disso mesmo, né? Nessa Black Friday, assim, coisas que a gente deseja e que não necessariamente a gente monitorou o preço o ano inteiro, a gente acha que está se dando bem na compra, mas na verdade ele aumentou agora para dar desconto ali na frente. Exatamente. E assim, ele vai aumentando aos pouquinhos, né? Para até não chamar muita atenção, aí depois lá na Black Friday ele dá um descontão, entre aspas, né? E aí você acha que está fazendo um excelente negócio e na verdade não está, né, para isso. Então, esses sites todos são bem completos, eu tenho feito pesquisa neles, basicamente tem achado assim, são bem precisos nessa questão de preços, inclusive de indicação de lojas. Ele indica várias lojas, qual é a loja que tem o menor preço, né? Ou seja, e aí você pode clicar e já vai direto para a loja. Todos os 3 têm esses sites que eu comentei, tem esse recurso, né? De facilitar a sua compra, inclusive, né? Isso. E tem a verificação de segurança também, né, Gilberto? Exatamente. Eles na verdade, eles fazem essa varredura, né? E fazem essa verificação também, né? E normalmente você vai encontrar nessas lojas, que é uma questão interessante também, nesses sites que eu comentei, você só vai encontrar lojas grandes, né? Lojas que têm algum tipo de tradição no mercado. Você não vai encontrar lojas menores, né? Lojas que talvez você tivesse algum risco de comprar. Esses sites também já selecionam isso já. Você acha que esse ano, assim, a gente pode ser impactado pela IA, assim, na busca e cair em golpe? Então, isso pode acontecer. Na verdade, a IA está sendo utilizado muito, né? Tanto a parte de defesa como a parte de ataque. E os golpes, principalmente de engenharia social, melhoraram muito com a IA, né? Gerando áudios falando como se fossem pessoas conhecidas falando sobre aquele produto, fazendo uma propaganda daquele produto, até vídeos também fazendo propaganda, né, falsa, obviamente, daquele produto, sem que até o personagem soubesse, né, que ele estava naquele vídeo lá gerado por IA. Então pode sim acontecer, a gente tem que ficar atento a isso. Inclusive, a gente vai fazer um quadro aqui só sobre golpes de final de ano, né, para a gente entender de alguns golpes e a gente poder ficar protegido dessa situação. Entendido. Ô, Gilberto, qual é o seu desejo aí da Black Friday? Olha, Dizem que os eletrônicos vão dominar, né? Mais uma vez. Exatamente. Não, o campeão nesse ano aqui é celular, né? Ou seja, está todo mundo procurando trocar o celular, né, nesse ano aqui. Outra questão que eu também já vi algumas pessoas comentando é notebook. Algumas pessoas, principalmente porque com essa mudança do Windows 10 para o Windows 11. Muitas pessoas que têm um computador mais antigo com Windows 10 que não vai conseguir atualizar para o Windows 11. Então, muitas pessoas estão procurando computadores que já vêm com Windows 11 também. Então, é uma outra coisa que eu tenho notado, que algumas pessoas têm interesse nisso aí. Já vieram me perguntar modelos, marcas, né, de notebooks para isso. Então, isso, eu acho que também, além do celular, né, por causa dessa migração do Windows 10 para o Windows 11, muitas pessoas vão estar atrás também de computadores para isso, né, com promoções. Eu vi preços, inclusive, muito bons, viu? Já de notebooks com Windows 11 já. É bem interessante. Né? E, assim, no seu monitoramento, tá valendo a pena trocar? Tá valendo a pena, viu? Eu vi alguns descontos bem agressivos já, e assim, eu estava olhando já o preço há algum tempo, né? E notebooks de R$ 1.300, R$ 1.400, né? Com Windows 11 já. Então, um preço muito, muito interessante. Tem um ouvinte aqui muito curioso me dizendo que valeria a pena
que essa Black Friday é o Weber, né? É o Weber. A Black Friday poderia acontecer em dezembro, porque aí já tem o 13º para somar. A Dalbé tá rindo aqui. É verdade, viu? Bem lembrado, viu? Isso aí, né? Isso aumenta nosso endividamento, não é? Exatamente, é verdade. Pois é. Verdade, viu? Tem mais uma aí, Patrícia? Tem mais uma, Gilberto, bom dia. O Alex, ele tá querendo comprar nessa Black Friday um celular, mas ele não conhece, tá perguntando para você se você conhece. Gilberto, Qual o celular? tira uma dúvida minha aí, meu querido. Bom dia. Ontem eu fui ver um telefone para comprar. A marca do telefone é Oppo. A menina fez uma propaganda do telefone, só que eu não conheço. 2 anos de garantia. Tem aquela tecnologia foto de presença que você pode apagar. 128 GB de memória. R$ 1.500. Esse telefone é bom? Você já ouviu falar? Você tem alguma coisa sobre ele? Como é que é o nome da marca? Então, Pois o é, Oppo Você conhece, Gilberto? Conheço, o Oppo chama. Né? É uma marca chinesa, né? Que está chegando aqui no... Eu vi muito no Paraguai, nessa marca lá, né? Vendendo lá. Aqui no Brasil está meio tímido essa venda ainda deles. É um aparelho parece que bom, né? Ou seja, não vi nada que o desabonasse. O problema desses aparelhos com marcas que não estão oficialmente aqui no Brasil é peça, né? Caso você tenha algum problema mais à frente, queira trocar uma bateria, por exemplo, de um celular desse, você não tem garantia que vai ter peças de reposição aqui no Brasil. Então, realmente são aparelhos baratos, bem em conta mesmo, né? Você vê um aparelho com 128 GB de memória, como o nosso ouvinte comentou, por R$ 1.500 é um preço muito baixo, né? Sim. Você não encontra outros aparelhos, Motorola, Samsung e outros, né, nesse valor, né? Com essa capacidade não tem, né? Então, ou seja, é uma situação, é só essa questão do risco de você saber, né, que caso você tenha algum problema mais à frente, você pode ter alguma dificuldade de peça de reposição. Entendido. Peça de reposição e até assistência técnica, né? Exatamente, assistência técnica também, né? Tá, Isso. tem outro ouvinte aqui pedindo uma dica de TV. É o Rafael. Ele quer comprar uma TV. Ele não falou polegadas nem nada, Paty? Falou nada. Não, tá. Eu- Você tem alguma eu dica de observaria- TV aí? Eu observaria assim, primeiro, né, a questão de entradas, né? Ele tem que ter pelo menos 3 entradas HDMI e uma entrada USB, isso é uma questão importante nesse caso. Eu olharia também os aplicativos que estão vindo na televisão, né? Porque provavelmente ele vai querer usar uma Smart TV, então ele vai querer um YouTube, um Netflix, né? Um aplicativo da Disney ou do HBO, ou seja, então que aplicativos já vêm instalados nas Smart TV, isso é uma questão importante também, né? Para isso. Pelo menos uma OLED, né? Essa é a questão. E assim, se ele está comprando já, uma 4K é interessante, porque já tem muita programação em 4K acontecendo por aí. Então, pelo menos 4K seria uma escolha interessante para televisão. Entendido. É isso. Vamos pro... Tem mais um aí? Tem Vamos lá. mais. O Diego tá aqui dizendo que a Oppo tem assistência no Brasil. Ó, Eu não sabia, realmente eu tinha acompanhado aqui, não vi que tinha apenas oficialmente aqui no Brasil, não. E o Gladson aqui brincando, dizendo que para os clientes é Black Fraud, para os comerciantes mal intencionados, é claro, é Black Friday. Ele tá rindo aqui, dizendo que todo mundo tem que abrir o olho. Mas é verdade, com certeza, com certeza. e eu acho assim, do ponto de vista aí da fraude, assim, eu acho que é minoria, né? É minoria, eu acho que, de fato, né, o comércio se prepara aí é um aquecimento para as vendas de fim de ano. E a estratégia deles nem está mais concentrada na sexta-feira do final do mês, eles já estão anunciando promoções desde o início de novembro. Exatamente, já foi o Black November, né, que muitos têm falado aí. Que é O mês meu todo de medo... Eu comprar agora e no dia 28, é 28? 28 ela tá 28. mais barata do que eu comprei agora, sabe? Meu coração fica assim. Será, né, que vamos fazer uma promoção da promoção, né, lá no dia 28, né, para isso. Pode acontecer também, muitos lojistas podem fazer essa situação para aproveitar o ânimo dos compradores, né. É isso. Vamos pro nosso Viralizou? Vamos lá. Viralizou. Conte. Vamos lá, Fernanda. Vamos começar com uma notícia não muito boa para quem usa iPhone, né?
o aplicativo GovBR tem enfrentado problemas, muitos problemas para quem usa iPhone, principalmente para quem atualizou para o iOS 26. Porque para acessar o sistema do GovBR, o GovBR exige que ele tenha a possibilidade de rastrear o IP dos usuários. E o iPhone bloqueia esse tipo de rastreamento, o que é bom, né? Ou seja, nesse sentido é bom ele proteger a privacidade do usuário, né, em relação a isso, para melhorar a segurança. Só que essa característica ela está impedindo que os usuários usem o GovBR no iOS 26, né, nesse caso. Inclusive, no próprio site do GovBR, ele fala lá que o acesso pode ser negado se você usar VPN ou ocultar o IP, que é exatamente o que o GovBR fala lá no site. E aí a solução que o governo está dando é você desativar as proteções dos seus aparelhos, ou seja, você vai ter que expor seu IP, vai ter que desativar as proteções do seu iPhone para poder ter acesso ao GovBR. Então, acho que essa não é a solução, não? Ou seja, o governo tem que ter uma outra solução para ter esse acesso, né, ao permitir o acesso do GovBR a quem tem iPhone. Então, fique atento aí, quem está tentando usar o GovBR e não funcionou, né? Essa é uma questão importante para isso. Outra notícia da semana é que o GovBR, né, lançou uma versão nova com atualizações de navegabilidade para PCDs, né? Então agora tem uma série de vantagens ou modificações, por exemplo, aumento do número de tentativas de 5 para 8 de fazer reconhecimento facial, né? Pessoas com limitação visual têm instruções através de leitores de tela, né, para quem não tem uma visão muito, muito boa, né, para isso, né? E ele também facilita o preenchimento e alterações de informações de maneira mais rápida. Muito legal, né? Acho que é uma questão bastante interessante, né, para o GovBR, já que é um aplicativo que todo mundo usa, né? Todo mundo deveria usar, pelo menos, para acessar os serviços digitais do governo federal, né, para isso, né? E por último, uma notícia também, né, que me chamou a atenção, foi o YouTube vai estar parando de funcionar para quem usa aqueles bloqueadores de anúncios, né? Então, ou seja, existe uma briga já de longa data, a gente já comentou sobre isso aqui em alguns lugares lá, de que o YouTube estava colocando o vídeo mais lento, estava fazendo uma entrada mais lenta para quem usava bloqueadores de anúncio. Agora o YouTube resolveu assim, piorar a situação completamente de bloquear quem usa bloqueadores de anúncio para isso. Então, se você usa bloqueador de anúncio e por acaso não conseguiu acessar algum vídeo no YouTube, o motivo é esse, basicamente, né, essa batalha, né, que o YouTube está travando contra os bloqueadores de anúncio. Não tem algum tempo já, e agora eles resolveram radicalizar nessa situação. Vamos ver como é que isso se desenrola aí para frente, né, para isso. Ok, olha, no YouTube tem um monte de pergunta para você. Vamos lá. Primeiro, estão te dando parabéns pelos 18 anos no ar, tá? Obrigado. Primeira pergunta, se existe um site de comparação técnica de 2 produtos. A Apple faz isso, tá? Isso. Na verdade, alguns sites especializados, né? Eu não conheço sites em geral, né? Mas, por exemplo, tem sites de comparativo, por exemplo, de máquina fotográfica. Então, você escolhe 2 modelos, ele compara para você. Relógio, smartwatch, também tem um site especializado. Você diz quais relógios você quer e ele te dá, né, o comparativo, né, de características dos dois relógios também. Já vi isso acontecer. Basicamente, o que eu tinha visto, relógio e máquina fotográfica, mas deve ter outros sites também para isso. O Hélio quer comprar um notebook, um comparativo. Notebook. Eu não conheço o site de notebook. Vou dar uma pesquisada aqui para saber se tem algum site que consegue fazer esse tipo de comparativo. E por fim, temos um ouvinte que tem o smartphone. O Oppo, é o Antônio Carlos conosco. A respeito do telefone Oppo, eu tive agora recentemente um aparelho desse, eu achei muito bom mesmo, excelente qualidade. Que legal, obrigada aí pelo testemunho, né? Obrigado, exatamente, nosso ouvinte aí dando sua colaboração aí para o outro ouvinte que está querendo comprar um aparelho, né? Um aparelho bom, né? Exatamente, só tem essa questão de assistência técnica, se realmente ela está aqui no Brasil, se tem efetividade nessa questão em relação a isso. Mas é muito bom, muito bom. É isso, Gilberto. Bom final de semana para você, viu? Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pela essa companhia, né? Você também pela essa companhia de 18 anos aí. E um excelente final de semana a todos e até quarta-feira com mais tecnologia. Até quarta-feira com mais tecnologia.